Cargas móveis, determinação da carga móvel para o trem tipo da norma NBR 7188-2013. Aqui é o professor Rodolfo. Bom, a gente começou a resolver esse exercício nos vídeos anteriores e diz aí, para a ponte da questão anterior, que na verdade é de outro vídeo anterior, determinar o trem tipo a ser utilizado em uma das longarinas para as seguintes cargas móveis. Veículo de passeio, que nós já fizemos, caminhão trator mais semi-reboque, com carga de amortecedor de 4 km por metro quadrado, também já fizemos. O foco desse vídeo aqui é tratar do veículo indicado na norma NBR 7188, que é o trem tipo TB 450. Bom, para ilustrar o que é o veículo da norma, eu vou tomar como exemplo aqui essa ponte. Então, o veículo ocupa essa área aqui de 3 metros por 6 metros e tem intensidade de 450 kN. Esses 450 kN é distribuído em 6 rodas, ou seja, cada roda tem 75 kN. Em toda a extensão do pavimento, eu tenho aqui uma carga distribuída, que representa, no caso, a carga de multidão de 5 kN por metro quadrado. E nos passeios, quando for o caso da ponte ter passeio, nós temos também uma carga distribuída de 3 kN por metro quadrado. Aqui eu tenho a figura que é apresentada lá na norma, basicamente é o veículo. Aqui eu tenho no contorno aquela carga lá de 5 kN por metro quadrado. Aqui está indicando os 3 eixos, né? Se eu fizer um corte passando aqui pelo veículo, no caso o corte BB, eu vejo que eu tenho um espaço sem a carga distribuída, que no caso seria o comprimento do veículo, depois tem carga distribuída na frente e atrás. Cortando aqui do lado do veículo, eu tenho a pista totalmente cheia de carga distribuída, que é justamente o que está sendo mostrado aqui nessa foto. Um corte BB seria passando por aqui, e um corte AA, que está indicado na figura anterior, seria um corte passando por aqui, pela lateral do veículo. Esse aqui é o esquema do veículo, né, apresentado na norma. Olhando, eu acho que é interessante falar isso já nesse vídeo. Olhando aqui para essa figura, né, a gente vê que a indicação das rodas, 0,2 por 0,5, essas dimensões aqui estão em metros. Parece, né, para uma primeira vista, que as rodas estão nessa posição, né, como se o veículo estivesse andando de lado. Só que é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, a roda do caminhão, vamos supor que é a roda desse veículo aqui, né? A roda, a princípio, é circular, só que daí, quando a gente aplica o carregamento, no contato com o solo, ela tem uma deformação, e aí, no caso, o comprimento aqui dessa deformação, que seria o 0,2 metros, que é indicado aqui nessa figura, e aí, com isso, eu posso dizer que a roda não está nessa posição que está indicada aqui, né? Como leva a entender, talvez, aí no começo, mas sim nessa posição. Então, o 0,2 que está sendo mostrado aqui seria essa distância daqui para cá, e o 0,5 que está sendo indicado, na verdade, é a largura da roda, né? Acho que está claro agora, né? Bom, o nosso veículo é esse daqui, 75 kN, cada roda, no caso 150 aqui para cada eixo, 6 metros de comprimento, os eixos aqui são espaçados em 1,5 m, na seção transversal 50 centímetros, 2 metros e 50 centímetros. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez aí nos vídeos anteriores, essa aqui é a nossa ponte, né? A ponte tomando como modelo, que tem aqui a largura de 10 metros. Entre as duas longarinas, eu tenho um comprimento aqui de 5,60, pegando de eixo a eixo. Então, posicionar o veículo na pior posição seria posicionar ele aqui, considerando a longarina 1, né, no extremo esquerdo. De eixo a eixo eu tenho 5,60. Do meu veículo lá, já que a minha defesa aqui tem 40 centímetros e o meu veículo tem 50 centímetros aqui até a carga concentrada, eu teria então aqui uma distância de 90 centímetros e de 2 metros aqui entre as duas forças concentradas. Posso ainda indicar que essa distância daqui é 2,20, que no caso seria 2 metros a mais a metade de 40. Nos interessa, né, saber quem é essa distância D1, que seria a distância da força até o apoio da direita, para calcular a reação que está chegando na longarina L1. Então, posso dizer aqui que D1 vai ser igual a 5,60 mais 2,20 menos 90 menos 2, que fica igual aqui 4,90 metros. Em relação à distância D2, simplesmente D1 mais 2 metros, que no caso fica igual a 6,90 metros. Tá aqui de novo o esquema do meu veículo, na verdade o veículo da norma, né? Fazendo aqui um corte AA, posicionando as rodas lá em cima da laje, para verificar o valor da reação da longarina. 5,60 metros, 4,90 metros, 6,90 metros. No vídeo anterior, a gente deduziu essa equaçãozinha, nada mais é do que o somatório de momentos nesse ponto aqui, né? Igual a zero. A reação da longarina L1, eu posso escrever como F, que no caso seria a intensidade de cada roda, dividido por L, somatório das distâncias, que no nosso caso aqui fica igual a força vale 75 kN para cada roda, dividido por L, que é a distância entre os apoios, 5,60 metros, somatório das distâncias, no caso aqui, 4,90 metros mais 6,90 metros, ou seja, a reação na longarina 158,04. Cada eixo tem 150 e chega na longarina 158. Pode parecer estranho, né, porque o valor da reação foi maior do que o próprio eixo, porque nesse caso aqui eu tenho uma reação negativa, né, na longarina da direita.
Em relação à carga distribuída, num primeiro corte ali onde está passando o veículo, corta na seção transversal. Acho que vale a pena talvez voltar na figura anterior, né? Tô botando muita coisa, né? Cortando aqui nessa direção, né? Tem um trecho que tem carga distribuída e tem um trecho que não tem, né? Que no caso seria onde está o veículo. Então vamos lá. Então daí eu tenho o espaço do veículo, 3 metros, sem carga distribuída, e teria que preencher todo o resto da minha pista com 5 kN por metro quadrado. Só que é o seguinte, né? A gente está procurando a pior situação na longarina L1. Se eu carregar esse balanço de cá, o que vai acontecer é que eu vou estar diminuindo o valor dessa reação, então não seria a nossa pior situação. Como essa carga de multidão está representando aqui os veículos de passeio, que eventualmente vão estar passando do lado do meu veículo, eventualmente isso aqui pode estar cheio, como pode também estar vazio, né? Pode ter alguns espaços. Aí nesse caso seria melhor para a gente, e pior, né, para a longarina L1, se a gente considerasse que esse espaço aqui está vazio. No caso aqui, essa distância que eu vou ter, 5,60 m mais 2,20 menos 40 menos 3 metros, fica igual a 4,40 m. Em uma outra seção, onde eu não consigo ver o meu veículo mais, que está totalmente preenchido aqui pela carga distribuída, eu teria essa configuração e pelo mesmo motivo do caso anterior, esse espaço aqui eu vou deixar vazio. Essa distância aqui fica igual então a 5,60 m mais 2,20 menos 40, que fica igual a 7,40 m. Bom, com o veículo, eu tenho aqui então a distância de 4,40 m, a carga distribuída 5 kg por metro quadrado, a reação, né, somatória de forças vezes distância dividida pelo L. A nossa força é uma carga distribuída, que no caso a gente vai transformar em uma carga concentrada. Na verdade, né, aqui é uma carga distribuída por área, que a gente vai transformar numa carga distribuída por comprimento. Então aqui eu tenho 5 kg por metro quadrado, vezes 4,40, daria uma intensidade aqui da carga distribuída por comprimento, vezes 2,20, que é a distância que eu tenho daqui para cá, né, sempre a distância do apoio da direita, dividido por 5,60, que é a distância entre os apoios. E eu fico aqui com 8,64 kN por metro. Num corte sem um veículo, eu tenho que essa distância aqui vai ser igual a 7,40 m. Fazendo o mesmo cálculo que a gente fez aqui para o caso com o veículo, eu tenho que a reação na longarina seria de 24,45 kN por metro. Beleza, né? Então, o que eu tenho até então? O meu veículo resulta na longarina 3 cargas concentradas de 158,04 kN, que representam os eixos do meu veículo, espaçados aqui em 1,5 m, né? No espaço onde eu tenho meu veículo, eu tenho uma carga distribuída com intensidade de 8,64 kN por metro. E antes do veículo e depois do veículo, eu tenho uma carga distribuída de 24,45 kN por metro. Daqui para cá, no caso da frente do veículo até para lá, né? Eu tenho um comprimento, que eu posso dizer que é um comprimento infinito, ou não, né? Já foi explicado isso em outro vídeo aí. E daqui para cá, no caso do fundo do veículo até essa distância aqui, também eu tenho um comprimento infinito, ou não, né? Eventualmente tem uns espaços aí na ponte que é pior deixar sem carregamento do que colocar carregamento. Então, aproveitar aqui também e apresentar o conceito de trem tipo simplificado. É um conceito bem interessante e para cálculo manual facilita bastante. Então, a gente já sabe desde sempre, né? Que para transformar uma carga distribuída em uma carga concentrada, fictícia no caso, a intensidade dessa força concentrada é igual a Q vezes L, né? O que a gente vai fazer aqui é o procedimento contrário. Aqui a gente tem uma carga distribuída, transformando em concentrada fictícia. Aí agora eu tenho uma carga concentrada e vou transformar na carga distribuída fictícia. No caso aqui, o que seria F dividido por L. Faz sentido para vocês? Acho que sim, né? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Quando eu tenho duas cargas distribuídas, e a gente vai analisar os efeitos, né, usando a linha de influência, os cálculos ficam um pouco mais chatos de fazer. Apesar de que é o que eu vou fazer, né? Mas, enfim, a termo de curiosidade, né, quem quiser trabalhar aí com trem tipo simplificado, seria o seguinte. Ao invés de trabalhar com essas duas cargas, 24, 45 e 864, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aumentar um pouco esse 864, um pouco até chegar no caso a 24, 45. E o preço que eu vou pagar por isso é diminuir esse 158,04. É como se eu estivesse dissolvendo esse 158,04 em carga distribuída até preencher esse espaço aqui de 24,45. Deu para entender mais ou menos a ideia? Seria isso aqui, né? Só que aí resta saber qual é o valor que vai ficar o carregamento concentrado agora, né? Então, só para ficar genérico aí, né? Servir para todos os casos que a gente venha utilizar no futuro aí, considera aqui que eu tenho uma carga de intensidade Q1 qualquer, aqui eu tenho um Q2 também, um Q2 qualquer, só visualmente aqui Q2 é menor do que Q1, né? E eu tenho 3 forças concentradas, que no caso seriam os eixos aí do meu veículo. Eu tenho que força é igual a Q vezes L. Como eu vou mudar 3 forças, né? Então,
estou dizendo aqui 3 ΔF, porque eu vou alterar a intensidade de 3 forças, vai ser igual ΔQ, que é o quanto que eu vou mudar aqui do Q2 até chegar no Q1, vezes o L. Então, 3 vezes ΔF, quanto que eu quero mudar é Q1 menos Q2, né? Seria essa diferença daqui para cá, vezes aí o L. No nosso caso aqui, o L, onde está distribuído o Q2, que é a carga que eu vou alterar, né? Que vai sofrer aqui o ΔQ, é igual a 6 metros. Então, posso dizer que quanto que vai variar nos meus carregamentos aqui, no caso o meu ΔF, é 2 vezes Q1 menos Q2. E aí a minha nova intensidade da força F, que eu estou chamando aqui de F', vai ser igual a F menos o ΔF. Entenda isso aqui que eu vou perder na minha força, né? Um determinado valor de ΔF e vou ganhar com isso que a minha carga distribuída vai ficar um valor único aqui de Q1. No nosso caso aqui, né, eu teria ΔF 2 vezes Q1 menos Q2, no caso aqui 24,45 menos 8,64, o ΔF 31,62, minha nova intensidade de força 158,04 menos 31,62, a minha nova força 126,42. Então, esse aqui seria o meu trem tipo simplificado. Obviamente que as respostas, quando a gente for analisar a longarina, né, não serão idênticas, mas a intensidade dos esforços que eu vou obter lá, do cortante e do fletor, deve ser alguma coisa muito parecida. E facilita bastante aí nos cálculos manuais. Apesar de que, como a gente vai, em boa parte aqui, utilizar o F2, calcular isso daqui com F2 ou esse daqui não faz diferença nenhuma. Então, na real, eu vou considerar o trem tipo original que a gente obteve, mas quem achar melhor aí pode considerar também um trem tipo simplificado. Sobretudo se for fazer muito cálculo manual. Eu vou demonstrar aqui um cálculo manual com vocês, mas é com um ponto só, então não faz tanta diferença assim. Beleza?